Muito bem, meu amigo Nery. Conseguimos Uma agenda, finalizando esse ano, né, com uma entrevista espetacular, no nosso episódio número 52. Nelson, conte quem é o nosso entrevistado. Para você que está nos assistindo hoje, nós estamos aqui no centro cerebral, nervoso e de ação da cidade medianeira, junto com o prefeito Antônio França, que abriu um espaço na agenda depois do horário do expediente, porque ele é imparável, né? Não sossega esse homem. Aliás, nós fizemos 3 ou 4 tentativas de agenda e agora conseguimos. Muito obrigado, França, por nos atender nesse horário, no último episódio do ano. Obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Satisfação enorme, né, poder estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Aliás, eu esperava com ansiedade por esse momento. A gente sabe do sucesso do podcast, das pessoas que já passaram por aqui. E é muito bom poder estar aqui comunicando com todos da sua audiência, né, da audiência de vocês. Muito bom. Então nós vamos falar só dos patrocinadores antes de a gente abrir, né? Que é importante. Inclusive, hoje nós temos 2 patrocinadores aqui. Deixa eu mostrar eles dois aqui, ó. É o Ola e a Ana, eles são os nossos editores e estão dando palpites aqui na nossa gravação, mas só palpite ponta firme. O Ola e a Ana, eles são 2 colegas, eles têm um canal De Carona com o Ola e Ana. E para quem quiser conhecer, eu convido a entrar no YouTube, entre e acesse o canal. Eles passam por várias cidades, prefeito, contando a história das cidades como está aqui em Medianeira. Bacana. E uma das coisas que eles contaram é que um município, já qual foi o município que usou para uma das provas que foi utilizada? Não lembram. Não. Tá, mas eles utilizaram... Parte do conteúdo utilizado no vídeo deles para prova. Foi utilizado numa prova do município. Né? Então, Legal. bem legal. E eles estão, por enquanto, no Paraná, já estão indo para Santa Catarina e quem sabe daqui uns dias pro mundo. Eles Né? estão com 8 mil inscritos, né? Quase nos alcançando, né, Nery? Que bacana. E tem também O nosso segundo patrocinador. aí, ó, Royal Panificadora, que está nos apoiando, e hoje nós trouxemos um mimo para o prefeito depois aqui da entrevista. A Royal Panificadora fica ali próximo do trevo da Fremeira, onde o prefeito já foi colaborador, né? Já esteve lá tomando café junto com a gente, Muito bom. nos apoiando. Primeira linha, né? É, Olha, produto. E o pão de queijo, se você ainda não foi lá conferir, tudo é muito bom, mas o pão de queijo, para eu que gosto, né? Tem um gosto muito especial pelo pão de queijo, você precisa lá conferir. Cafezinho com pão de queijo da Royal. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Vamos lá, Nelson. E a nossa pergunta de start para o nosso prefeito? Nós pensamos várias, mas chegamos na conclusão que essa deveria ser... É uma pergunta bem suave. Bem suave, né? E aí, prefeito, conta uma coisa para nós. Sabendo que o prefeito sabe hoje sobre toda a trajetória depois que foi eleito, ainda assim seria candidato lá atrás? Candidato por Medianeira, ou candidato vencedor? Seria. Com toda certeza do mundo? Com toda certeza. Eu tive a oportunidade, enquanto vereador, tive 4 anos no mandato, acompanhar o que acontecia no Executivo e acompanhar a evolução de outros municípios também, né? E isso me fez acreditar que eu poderia dar uma contribuição algum dia, se fosse solicitado pela população para que eu desse essa contribuição. Confesso que foi surpresa, né? Eu estar na condição de candidato, né? Todos que conhecem a história, eu seria candidato a vice, né? E com a desistência do candidato a prefeito, eu acabei sendo candidato a prefeito e, juntamente com a sociedade, com a comunidade, conseguimos a votação expressiva para estar aqui como prefeito. Então, é um compromisso muito grande que tenho com a sociedade, eu encaro como uma missão, é uma tarefa que exige muito, né? Importante dizer para o cidadão, para as pessoas que estão nos acompanhando, a vida do prefeito ela tem que ser dedicada de forma exclusiva à sociedade, à comunidade, ao município ao qual ele representa. Então, exige bastante trabalho. Mas não é prefeito só das 8 às
17h30, 18 horas? Não existe mais. Prefeito tem vida? Não bate cartão e daí larga lá? Não dá para bater cartão porque você é solicitado e demandado o tempo todo. Manhã, tarde e noite, né? E precisa, como servidor da população, né? Na verdade, nosso patrão é o povo, né? É o povo. Não. Então, eu tenho que estar atento, dar retorno o tempo todo, todas as horas do dia, né? E tenho esse compromisso. Então, o futebolzinho a gente já deixou do lado, estou tentando ver uma forma de jogar o futebolzinho que faz parte e é importante para a saúde, né? Até para que a gente possa ter condição de poder atender melhor as pessoas, estando melhor de saúde. E eu estou vendo o meio de ir para o jogo e deixar o celular com alguém. Eu ia perguntar assim, o prefeito tem vida, né? Porque realmente assim, aquela coisa, você se dedica e tu consegue dormir tranquilo, né? Sem as pessoas estar acordadas de noite, então deve ser uma trajetória diferente, né? Para quem veio. Eu acho que o melhor estágio foi a Câmara de Vereadores. Como radialista, a vida do profissional da área de comunicação é em contato com as pessoas, né? Participando de eventos, fora do horário normal de expediente, né? O expediente normal do trabalhador, o radialista, o jornalista, é diferente. Ele não tem o mesmo expediente. Então, ali eu acho que já começou a minha trajetória no sentido de entender e assimilar essa forma de trabalho, né? Perfeito. Depois fui para a Câmara de Vereadores, conhecendo melhor o Legislativo, como tramitam as coisas por lá, o Executivo, qual o papel do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, né? Porque daí você começa a entender os poderes e, principalmente, como vereador, entender as demandas, conhecer e entender as demandas do município, né? E nesse viés aí, prefeito, o senhor comentou realmente que a passagem pela Câmara fez uma diferença. Então, puxando um pouco ainda para a pergunta do Nelson, imaginando que o senhor não tivesse passado pela Câmara, né? Já saindo de radialista para prefeito, né? Hoje assumiria de novo ou assim, não? Ou o senhor entende que a passagem como vereador para qualquer outras pessoas que queiram, assim, é importante para alcançar a prefeitura, né? É importante porque, por exemplo, hoje eu tenho uma relação muito boa com os nossos vereadores, eles sabem que eu estive lá, então a trajetória deles lá na Câmara e todo o trâmite, eu já vivi aquilo que eles estão vivendo, né? Então, o diálogo, ele flui melhor, né? E o mais importante, eu acho, de tudo isso é que o vereador que esteja comprometido, antenado com as coisas do município, ele evolui muito no sentido de entender todo o processo, né? De conhecer o município. Ele é cobrado, o vereador é muito cobrado. Vamos dizer assim, o representante imediato da população. Então a população cobra muito o vereador. E o vereador que, sendo cobrado, atende a demanda do povo, ele vai obrigatoriamente ter que conhecer todas as comunidades, conhecer, enfim, os bairros, acaba ampliando a sua rede de relacionamento dentro do município, e isso é muito importante. Eu queria perguntar, você falou de conhecer as comunidades. Agora, na posição de prefeito, o que é que você conheceu de Medianeira que você não conhecia antes? Como vereador, certo, você já tinha transitado em muita coisa. E o que você viu, o que você percebeu de Medianeira na visão, na posição de prefeito como está hoje? Uma das coisas que, na verdade, eu agora como prefeito eu tenho acompanhado mais de perto é a conduta enquanto gestor público, porque trabalhando na iniciativa privada a gente tem uma visão, né, de como conduzir todo o processo de evolução da empresa, de desenvolvimento da empresa. Sim. E quando você vai para o setor público fazer gestão, aí você acaba talvez se surpreendendo um pouco com as normas, enfim, com tudo aquilo que existe no setor público, mas com forma de prevenir que coisa errada possa acontecer. Né? Então, você encontra ali o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né?
o tempo todo te acompanhando, a própria Câmara de Vereadores, para que você siga o trâmite. Eu não posso comprar da forma que eu gostaria, na velocidade que eu gostaria. Eu não posso realizar a obra na velocidade que eu gostaria de realizar. Eu tenho que seguir o trâmite. Então, o que, vamos dizer assim, mas mesmo sabendo, né, porque como vereador a gente acompanhava isso, mas assim, eu acho que o aprendizado maior está nisso. Aprender essas diferenças. Eu acho até que o Evandro, que nós já tivemos oportunidade de entrevistar, o Evandro falou uma coisa mais ou menos parecida com isso, sobre a dinâmica do poder público. Ela tem outro passo do que do poder privado, né? Sim. E essas coisas às vezes acabam criando no público, na população, mas por que o prefeito não resolve, né? Não é isso que você fala? Por que não resolve? Às vezes não resolve porque não consegue, não tem, tem uma limitação legal para resolver o problema, né? Tem um trâmite que tem que seguir. Ou tem, vamos supor, algo que é importante para a sociedade, né? E que você tem vontade de fazer, mas tem o tempo, né, que você tem que cumprir para poder atender aquela demanda, né? Exatamente. Eu teria uma pergunta agora, assim, o prefeito ele não é um super-herói, na verdade, pelo contrário, né? Ele é uma pessoa comum, né, que teve a sua trajetória como qualquer outro medianeirense, né? Pudesse comentar um pouco assim, nos bastidores a gente comentou que você veio da agricultura familiar, passou pela Frimeza por alguns anos, radialista e hoje prefeito, né? Poderia nos resumir um pouco, assim, rapidamente, como é que foi isso? Como o senhor percebe a trajetória, né? Lá da base da agricultura a prefeito, né? A ascensão tão rápida em poucos anos, assim, né? É para pessoas especiais mesmo? Será que estava no destino da tua vida, chegar a esse caminho? Eu avalio que é uma missão, né? Que eu acredito muito em Deus e eu tenho conversado quando as pessoas perguntam, como é que você chegou para o senhor? O Deus me colocou nesse caminho, só que eu percebo o seguinte, as pessoas de repente têm visto em mim um perfil, né, que atende a essa necessidade, né, para estar representando, quer dizer, a necessidade como representante das pessoas. Quando eu saí da roça, agricultura familiar, vim para a Frimeza, a primeira oportunidade que eu tive foi lá na Frimeza, né, em 91. Interessante que eu cheguei, fiz a ficha para trabalhar por 18 anos, lá no sítio, propriedade pequena do meu pai. Eu já estava trabalhando para fora, né, não tinha espaço para eu, mais 2 irmãos, eu o irmão mais velho da família. Isso era em Medianeiro, o sítio? Ali no Cui Federal, Linha Ouro, Cui Federal. E daí vim para a cidade com 18 anos, fui fazer a ficha para trabalhar, me disseram, olha, não tem vaga, pode fazer a sua ficha, mas não tem vaga. Aí se surgir a gente chama. E deixei o telefone de uma amiga que morava ao lado da BR-277, ali no Cui Federal. A linha, telefone de linha, só passava por ali a linha de telefone. Então quem morava, né, a propriedade do meu pai fica 1,5 km da BR. Daí quando peguei a Paloma, depois de ter feito a ficha aqui, meio-dia, Paloma do meio-dia, estava chegando lá por volta de meio-dia e meia, se não me engano, por volta de 1 da tarde, a minha vizinha já estava retornando da casa do meu pai para dar notícia de que tinha surgido a vaga. Tinha surgido a vaga. E qual era o setor? Em que eu deveria estar presente no outro dia 7 da manhã, só para você ter ideia. Então, no outro dia 7 da manhã. E a Paloma saiu de lá às 7 horas. Daí eu cheguei em casa, tomei um banho, né, e retornei para Medianeira. E é um fato interessante que eu vou contar para vocês. Eu tinha um amigo que trabalhava de guarda. Ele era vigilante da Zanella, trabalhava à noite na Zanella. E ele... Zanella Máquinas. Zanella Máquinas, na época. Zanella Agromáquinas. E ele cedeu na kitnet dele, a cama dele para eu dormir. Aquela noite, para poder chegar no dia cedo. Pior que não foi só naquela noite, não. Eu fiquei um mês, mais ou menos, dormindo na cama dele. Porque ele dormia de dia, né? À noite ia trabalhar. Então eu chegava à tarde, pulava na cama dele. No outro dia ele, sabe?
ele via do trabalho, né? Chegava cedinho, eu já tinha ido para a Firmeza. A Firmeza fornecia lá o almoço, né? E eu de manhã arrumava qualquer coisa para o café da manhã, almoçava na Firmeza, almoçava muito bem na Firmeza. À noite eu arrumava, comia, né, um lanchezinho e tal, dormia no outro dia. Mas a vaga, né, Nelson, que havia surgido era na higiene. Então eu entrei trabalhando na época na higiene, tem vários colegas, ainda alguns que estão na Firmeza ainda trabalhando. E daí na higiene eu aprendi muito, né, com aquela equipe, uma equipe muito competente. Fiz de tudo na higiene, cuidei dos vestiários, passei veneno, limpei banheiros, fiz todo o serviço pertinente à nossa função, né? Aí comecei a fazer... Eu só quero, me permita só abrir um parênteses aqui nessa sua fala sobre a vaga do seu primeiro emprego. Começando na higiene, lá em 91, agora em 2020, sendo prefeito. Uma trajetória, né? Aquilo que nós falamos no nosso podcast sempre, que é assim. A inspiração que você busca pode morar na sua rua. As pessoas olham às vezes histórias como a do prefeito e dizem assim, quando está lá nas telas da TV e tal, que bacana, o cara saiu de não sei o que para dono de empresa, para empresário de sucesso. É a sua história, prefeito. Sim. Trabalhando na limpeza agora, de repente, né, depois de tanto tempo, com uma carreira merecida, a prefeito. Ou seja, isso é uma história muito inspiradora que as pessoas podem se remeter à importância de fazer sempre a coisa certa, cuidando e zelando pelos outros, e a comunidade ele trouxe para o cargo que está hoje. Isso é digno de parabéns. Uma trajetória inspiradora realmente, né? Obrigado. E aí, como eu estava colocando para vocês, eu também fui buscando me preparar, estudei, né, entrei na época no Cefet, no curso de eletromecânica, mas aí o pessoal da Firmeza já começou a me incentivar a mudar para alimentos, porque tinha muito mais demanda pelo profissional da área de alimentos, lá na Firmeza. Daí eu fiz um primeiro semestre, depois mudei para alimentos. Antes de concluir o curso, já no último semestre, no penúltimo semestre, eu fiz o vestibular na Unioeste, em Foz, que nós tínhamos a opção da Unioeste em Foz ou Cascavel, na época, né? E estavam surgindo as particulares, e aí, mas a opção era a Unioeste. Eu fiz o vestibular, consegui passar no vestibular. Para que? Para a administração. Na época eu lembro que a gente foi num grupo grande, vários colegas da Firmeza, inclusive, né? Vários amigos, e Deus me deu a condição de eu passar no vestibular. Daquela turma minha, né? Nós estávamos em 17, acabou eu passando no vestibular, depois uma das colegas que estava naquele grupo entrou na segunda chamada. Aí fiz o curso de administração, depois fiz pós-graduação na área, né? Depois iniciei o mestrado lá na Unioeste de Toledo, entendendo que o mestrado era muito focado na docência, né? E minha visão era trabalhar na iniciativa privada, né? Como área profissional mesmo, já me encaminhando aí, porque o pessoal me cobrava muito para ser candidato, né, a vereador. Aí eu acabei não concluindo o curso do mestrado. Mas aí me preparei nessa área administrativa, né? Foi aonde eu acabei focando, foi nessa área e enfim, buscando ter o máximo de conhecimento. A gente não pode parar de estudar nunca, né? E agora utiliza os conhecimentos da faculdade para administrar o processo de administração. E aí agora estamos aqui, né, como administrador do município, e que para mim foi muito importante fazer o curso de administração, porque no dia a dia estamos aplicando aquilo que nós aprendemos, né? Assim como aplicamos também lá na Firmeza, porque daí na Firmeza eu fui mudando de setores, né, mantendo a amizade, o relacionamento com aquelas equipes por onde eu passei, né? Inclusive quando eu vou lá na Firmeza hoje, eu tenho que ir lá dar um abraço para meus colegas da higiene, que ainda alguns estão lá, ao longo alguns até já aposentados, mas continuam lá trabalhando. 30 anos. E 30 anos. E aí eu tive a oportunidade de ir para a rádio, né?
também, daí eu, num dado momento, eu já vinha fazendo trabalho de rádio nos finais de semana, desde 97, se eu não me engano, desde 97. Então eu fazia finais de semana. E aí surgiu a oportunidade de forma definitiva, trabalhar no rádio em 2008, quando o Moacir, o saudoso Moacir, estava abrindo as outras emissoras de rádio. E daí ele falou assim, vem trabalhar comigo, vai ter muito trabalho, né? Inclusive, estava abrindo naquele momento a Rádio Costa Oeste de São Miguel do Iguaçu. E aí eu fui para a Independência, me dei muito bem na parte também comercial, né? Fazendo a parte de comunicação e a parte comercial. E aí fiquei em Medianeira mesmo. E, enfim, depois eleito vereador, continuei no rádio como vereador e radialista. Mas quando virei prefeito, não deu para ter tempo para o rádio. Aí não tem mais. Não deu jeito. Muito bacana. Quanto é que foi a tua votação? Foi 60% de... É 60%. 60%, acho que 60 e pouco. Teria que dar uma olhada aqui. Isso que tinha 3 candidatos, né? Quatro candidatos. nessa altura, né? 4 candidatos. Que trajetória bacana, né, Nelson? Muito legal, hein? França, o Itália me chamou a atenção e agora a gente reverte para Medianeira no presente. Naquela época você falou assim, que se for lá e falar, não tem vaga, né? Felizmente logo depois o destino já te colocou. E visualizando hoje Medianeira, né? Tu imagina quanta vaga tem em Medianeira, como é que é um município tão próspero, né? Então como é que administrar, mais fácil administrar um município que tem uma prosperidade abundante do lado na iniciativa privada? Ou seja, então assim, o foco do prefeito é mais na parte de saúde, educação e deixa que o empresário continue? Olha, o grande desafio, e é o que a gente tem constatado já há muito tempo, de qualquer gestor público, é poder acompanhar a velocidade da iniciativa privada, né? Com todos aqueles entraves, que não é crítica, não, é o modelo, né, de gestão que exige a gestão pública. A gente acompanha o ritmo que é dado à iniciativa privada. Que é muito e a iniciativa privada está do outro lado da rua, né? Está do outro lado da rua. rua. A Associação Empresarial, que é muito atuante, inclusive. Exatamente. Né? E parceira nossa, parceira importante, né, em todos os aspectos. A gente vê aí na época mesmo da pandemia o quanto a Cine, quero até cumprimentar aqui o presidente, o Ademir, enfim, toda a equipe, contribuiu conosco, nos ajudou num momento muito difícil. Uma coisa importante dizer para vocês é que fazer gestão no setor público não é fácil. Quando você enfrenta uma pandemia, se torna ainda muito mais difícil. Sabe? Já é difícil. E foi logo no início, né? Mais. Foi no início da tua gestão, né? Nós assumimos com pandemia no início do ano passado. A pandemia prosseguiu até o início deste ano. Nós estávamos ainda em janeiro desse ano, com muitos casos de pessoas internadas, gente na UTI. Eu pensei assim, não quero estar no pelo do prefeito. Começa o mandato e já tem uma situação. Então, para vocês terem uma ideia, como a gente convive com vários outros prefeitos, hoje mesmo eu estava na MOP, hoje de manhã tivemos a última Assembleia do ano, prefeitos experientes, alguns que já tiveram mandatos anteriores, entraram em parafuso. Claro que a gente não comenta, né, os prefeitos, né? Mas teve prefeito que teve que ter acompanhamento médico, psicológico. Imagina a pressão, né? Teve prefeito que ficou afastado, né? Por problema psicológico. Então, não foi fácil. Foi um momento de muita dificuldade, mas aqui em Medianeira, graças a Deus, nós encontramos um apoio muito grande da sociedade, né? De vocês, né? Como empresários, associação comercial. Só que alguns fatos importantes ocorreram, sabe? E um deles vou ter que contar para vocês aqui. O empresário que chegou, rapaz, aqui, num dado momento, pedindo para abrir tudo. Para abrir tudo. Né? Olha, estou decepcionado, tem que abrir tudo. E alguns dias depois ele voltou, sentou na mesma cadeira, sim, eu percebi ele com uma preocupação muito grande, me aconselhando a fechar tudo. A fechar tudo, né?
porque a esposa dele estava mal no hospital e tinha acabado de entrar na UTI. Olha só. Então, aí, para vocês terem ideia do quanto é difícil, porque diante do problema, e principalmente quando o problema é desconhecido, estava começando a trabalhar, naquele momento, a possibilidade da vacina. Então, foi lá meados, ou acho que até um pouco antes do meio ali da crise da pandemia. E isso ocorreu, sabe? Assim, num espaçamento, acho que de uns 7 dias, mais ou menos. Deve ter sido muita pressão aí, né? O mesmo que pediu para abrir tudo, pediu para fechar. Que bravo, sabe? Amigo meu. O amigo, ele chega mais forte em você. Claro. Se bobear, ele tira a cinta e dá de cinta da gente. Ele tem convivência fora da prefeitura. Tem convivência. Né? Claro. Então, chegou bravo, né, pedindo para abrir todo o comércio. Naquele momento que ainda o comércio estava com algumas restrições, né? Tinha algumas atividades que não estavam funcionando. Então, isso ocorreu. E aí a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Até porque não existe o certo e o errado nesse momento, né? Não existe. É o desconhecido, então o que é certo, o que é errado, é equilibrar e acho que deve ser uma passagem difícil. Uma experiência importante. E mesmo assim, né, prefeito, mesmo assim, depois da pandemia, ainda está concluído o plano diretor. Eu tive a honra de poder fazer parte em alguns momentos aí nas discussões. Tem o plano diretor, tem o plano de mobilidade que está entrando já na sua fase final. E entrando também está o vice-prefeito tá aqui, ó, olha só. Cumprimentar. Fala aí. Chega. Tudo bem? E aí, pessoal? Tudo jóia? Boa gravação aí. Não consegue ver uma câmera ligada, meu pai. O Evandro já passou para o nosso podcast, agora vem. Bom, mas então não é só prefeito e vice-prefeito, também não tem descanso, então? Depois das 6, 7 horas da noite. Não bate cartão, né? Muito bacana, que bom. Mas... a mobilidade e o plano diretor, né, que está agora deslanchou, né? Uma coisa que é importante dizer para vocês, né, para todos que estão nos acompanhando, a gente entrou com o objetivo de fazer aquilo que a gente sonhava fazer no município. A pandemia, mesmo muito forte, ela não desviou o nosso foco daquilo que nós estávamos propostos a fazer. Claro, a atenção se voltou para a questão da saúde pública, né? O nosso tempo ficou dedicado às questões da saúde pública, atendendo as pessoas, estudando as melhores formas de poder minimizar o efeito, famílias ligando à noite. Eu saía daqui, teve uma noite que eu saí porque não conseguia atender durante o expediente, então nós agendamos uma reunião online à noite. 36 pessoas na reunião, começamos a reunião por volta de umas 10 e pouco da noite, encerramos a reunião 2h46. 2h46, encerramos com 4 pessoas. Mas o que a gente debatia era estávamos tentando encontrar formas, né, com esse grupo de líderes aqui do município, de resolver o problema. E aí a gente estava comparando o que outros municípios vinham fazendo, né? Inclusive abria na hora lá o computador, alguns abriam o computador, olhava o que estava acontecendo no município X, no município Y, né? Com as medidas que estavam sendo tomadas. A gente ficou até esse horário nessa reunião. Debatendo. E aí, mais uma vez, eu reforço aqui a constatação de que a população de Medianeira é diferenciada. O empresário que fica até 2 da manhã tentando resolver um problema coletivo, buscando opções, é porque realmente ele é comprometido com a sua comunidade, com o seu município. Então, a gente passou por isso. Mas também com olhar naquilo que eu sempre, mesmo na rádio, né, na Câmara, tenho colocado como visão minha e acho que de muita gente, que sem projetos a gente não consegue fazer com que o município avance. Você precisa trabalhar projetos, você precisa fazer convênios, precisa buscar recursos na esfera estadual, esfera federal, né? Por exemplo, nós temos aqui do lado a ITPUB Nacional,
Grande parceira. Que é uma grande parceira, importante, né? Ao longo dos anos atendendo vários municípios. Medianeira ainda carecia de um atendimento bom da parte da Itaipu Nacional. Então, a primeira medida nossa foi buscar Itaipu Nacional, com quem a gente fez um convênio importante, né, para cuidar do meio ambiente, cuidar do aterro sanitário, cuidar da associação dos catadores de recicláveis, né? Enfim, comprar equipamentos, compramos trator de esteira, compramos caminhões, bobcat, para melhorar esse serviço e melhorar a condição do nosso município no que diz respeito ao meio ambiente, né? Foi comprada uma plataforma agora para transportar esses equipamentos todos, né? Foi comprada agora essa plataforma, essa com recurso próprio do município, com o saneamento das contas, né? Algumas economias que nós fizemos ao longo do mandato, já tendo a possibilidade da compra de equipamentos. E, enfim, eu entendo também que a gente tem que ter um kit de equipamentos próprios e de qualidade, né? Porque é importante o serviço terceirizado para obras, mas se você não tem um kit com uma base para que você possa atender no momento da necessidade, fica difícil. Perfeito. Então, a gente tem trabalhado essa construção desse, eu chamo de kit, né? São vários equipamentos, um complementando o outro para as obras que nós precisamos fazer no município. Nós temos uma escavadeira que é a primeira do município, escavadeira hidráulica, né? Alguns chamam de pantaneira, né? E aí primeiro que o município adquire, que é muito importante para a gente avançar com as obras, tanto rurais quanto aqui na área urbana. Aí a gente, antes, o município tinha um problema de deslocamento de uma retroescavadeira, por exemplo, de uma região para outra. Você perde tempo, você danifica a máquina, você consome combustível, né? Só para deslocar, né? O tempo do operador. Se você tem aquela prancha, né, que você falou, muito mais rápido. Mais rápido, seguro, não danifica o equipamento, né? Enfim, então a gente já está com o kit praticamente montado. Outro problema nosso foi que, em função da pandemia, foi restringido a extração do mineral, de minério, de ferro, né? A produção dos equipamentos, de alguns equipamentos. O carro, até mesmo o carro de passeio, né? Chegou a ter problemas de entrega, né? Tem problemas de entrega, aumentou o preço, mas agora a gente está conseguindo. Então, o que a pandemia atrapalhou foi no sentido da gente montar a estrutura que nós imaginávamos montar já no início do nosso governo para poder trabalhar. Mas buscamos recursos, né, através dos projetos que nós, embora estivéssemos atendendo as questões de saúde, né, discutindo as questões da pandemia, mas com a nossa equipe trabalhando em projetos. Outra coisa importante dizer para vocês, que quando nós chegamos, não tinha nenhum engenheiro. Nós tivemos que, aqui tendo um engenheiro formado, porém concursado na área administrativa, a gente já convocou ele, nomeou ele para fazer o serviço de engenheiro e fomos em busca de outros profissionais, né? Para poder atender essa demanda. Uma equipe mais qualificada, preparada. Exatamente. Precisa, né? Para estar construindo os projetos, até para que pudéssemos buscar o recurso. E aí nós conseguimos convênios com o governo do Estado, a quem nós agradecemos, fomos muito bem atendidos no governo do Estado. Parceria com o governador, ela é de uma importância muito grande. Tinha o Júnior direto lá com ele. Direto com ele. Aliás, esteve na nossa campanha, gravou vídeo para a nossa campanha, né? E aqui o deputado que apoia é o deputado Hussein? Nós temos o Hussein, que é o indicado da nossa administração como o nosso representante lá na Assembleia. Embora tenhamos o apoio de vários outros, mas a gente indicou ele porque já vinha com um trabalho, já mesmo na época como vereador, né? O Evandro também já tinha um acesso muito bom com o Hussein, e a gente reivindicava, na época em que eu estava vereador, a retomada das obras da Escola Técnica, o CEP,
aqui ali no que está acontecendo. Parque da Independência. Que, embora alguns não acreditassem, na época, até do meio político, diziam que não era possível, porque estava enrolado legalmente a situação, né? A gente conseguiu, conversando diretamente com o governador, a retomada daquela obra, que terá um investimento acima de 10 milhões de reais e que vai dar condição para 1.200 alunos estarem se formando num curso técnico, curso este que nós, enquanto sociedade, e o CODEMED, né, do qual vocês fazem parte, esse conselho importante, o Conselho de Desenvolvimento do município de Medianeira, estará participando para a gente definir quais são os cursos. Perfeito. Não será imposto pelo governo do Estado, Não, será imposto pela comunidade, né? A gente tem, o governador foi bem claro, ele precisa atender a demanda local, né? A demanda local, quando ele diz, é micro-regional, porque é uma escola técnica do Estado que vai estar atendendo a nossa micro-região. Então, a gente vai ter a participação nesse processo, definindo quais são os cursos. Esperamos que essa obra fique pronta o mais breve possível, né? Existe aí uma estimativa de que final do ano que vem, mas início, estão trabalhando lá. Estão trabalhando. Quem tiveram quiser problema conferir, é só chegar lá. No início com mão de obra, né? Eu estive acompanhando de perto, exatamente pela oferta de emprego aqui no município ser enorme, né? Nós vivemos o pleno emprego. Os empresários que a construtora vencedora do certame que é lá para construir teve alguns problemas no início, mas depois engrenou, a obra está em andamento. Muito bacana. Temos que ver o que vem para o futuro, então. Até como você comentou, né, puxada sobre o plano diretor, né, e plano de mobilidade, isso faz parte do estratégico do futuro, né? Como é que o senhor avalia e vê assim, o que Medianeira o que a comunidade, né, pode esperar de Medianeira com relação ao... Tu tem 2 anos aí, né? 2 anos de gestão, está no meio do caminho. E aí, o que vai acontecer daqui para adiante? Eu até comento, né, nós tivemos 2 anos, embora mesmo enfrentando a pandemia, para preparar, para realmente a gente operacionalizar aquilo que a gente pretende e sonha aqui no município. Já começamos várias obras, entendemos de grande importância, as obras no interior, né? No interior do nosso município é o setor que impulsiona o desenvolvimento da cidade, através da produção agrícola, essencialmente agrícola, na nossa região. Então a gente tem obras já em vários trechos de estradas no interior, lama asfáltica, acontecendo, né? Nós temos lama asfáltica que nós já colocamos desde o início do nosso mandato, atendendo a linha Dourado, atendendo a linha Mineira. Agora São Brás, se eu não me engano. São Brás agora acontecendo, Rio Javali com pavimento com pedras irregulares, linha Rosso. Nós estamos já fazendo ali na cabeceira do represo a readequação da estrada para que seja assentada a pedra irregular. É importante frisar que se você readequar a estrada, você vai ter um pavimento com vida útil muito maior e sem praticamente manutenção. O problema nosso é que no passado tem vários trechos, pegando São Brás, por exemplo, né, que é um trecho que nós estamos fazendo agora, a pavimentação asfáltica no modelo TSD, que a gente está conseguindo com qualidade e custo muito menor. Ali a gente está utilizando equipamento de Itaipu Nacional, um equipamento que inclusive estava parado. A gente fez um estudo, analisamos, estava parado lá no Conselho dos Lindeiros e a gente colocou para funcionar. Agora, vários municípios estão brigando pelo equipamento e já tem aí uma demanda grande. Hoje na Assembleia da MOP, os prefeitos encostados. Quando você vai largar o equipamento, que eu quero. Diz que não tem pai de filho feio, né? Agora tu deixou ele bonito, apareceu uns quantos que querem adotar. Né? Mas o importante é que a gente está conseguindo, até o presidente do conselho, o Heraldo, sempre brinca, você fez renascer aí um negócio que estava... Mas o que dá trabalho, na realidade dá muito trabalho, né? Mas nós nos propusemos a administrar o município e cada um dos que compõem a minha equipe, a nossa equipe, está comprometido com o trabalho. E quando cansar, né, como eu
que foi o nosso compromisso lá no início. Cansou, tem que passar bastão para outro. Bacana. Tem uma coisa, por exemplo, assim, Medianeira está recebendo prêmio na educação, tecnologia agora. Agora a gente já sabe quantos quilômetros de estrada tem no município, Sim. por conta daquele projeto do Google que a Márcia e a equipe desenvolveram, pegando uma tecnologia à disposição. Mapa digital, né? Sem custo, tipo assim, o custo da mão de obra interna, mas sem, né? Foi desenvolvido todo aquele mapeamento, foi uma beleza, já foi premiado também aquele projeto. Já recebeu o prêmio também. A educação recebendo prêmio e Medianeira sendo reconhecida pela revista História. Sim. Como? Primeira no Brasil, do porte de Medianeira. Os municípios do porte de Medianeira ficou em primeiro lugar no Brasil. Como a melhor cidade para se morar. Melhor cidade para se viver. Sob o aspecto fiscal e econômico. Então, foi analisado aqui o trâmite fiscal do município e a pujança no setor econômico, né? Então, é uma conquista de todos os medianeirenses. Está aí a mão dos empreendedores, a nossa conduta aqui enquanto gestores, a soma de tudo nos levou a esse prêmio, né, colocando o Medianeira em primeiro lugar. Fantástico viver em Medianeira. Nós somos demais, né? Medianeira é apenas o máximo. É apenas o máximo. Motivo para muita comemoração, né? E às vezes a gente tem que sair de Medianeira para entender isso. A gente que está aqui fica acostumado no dia a dia e não consegue visualizar o quanto Medianeira é diferente, é especial, né? Na saúde pública, acho que é importante colocar para vocês, a gente tem tomado algumas medidas importantes. Uma delas, até que eu vinha propondo já enquanto vereador, né? Por isso que, quando vocês falaram aqui da experiência como vereador, ajuda, porque lá como vereador eu tinha as minhas proposições, né? E aquilo que não aconteceu, agora como prefeito eu tenho a oportunidade de fazer. Perfeito, né? isso, que não passou eu estava propondo, agora. Então, por exemplo, a terceirização da UPA entendo como muito importante, até porque terceirizando a UPA sai um pouco daquele modelo burocrático praticado no setor público. A empresa terceirizada ela tem uma dinâmica mais rápida, ela consegue atender melhor. Perfeito. E com um olhar nosso, né, que acompanhamos cada passo dado lá, enfim, eu tenho aqui o nosso controle interno, eu tenho as auditorias, e a empresa está conseguindo entregar um serviço muito bom para a sociedade. Então, e um outro fator importante, e que a gente já vinha discutindo desde a época de vereador, era com relação ao horário de atendimento nas unidades básicas de saúde. Então, terceirizando a UPA, eu consegui disponibilizar servidores para poder atender nas unidades. E nas principais unidades até mais tarde. Então, a unidade centro, a unidade do Jardim Irene e a unidade do Belo Horizonte são as que atendem mais pessoas. Hoje atende até às 20 horas. Então, e com isso, eu desafoguei a UPA. Porque a UPA atendia, na época, chegou a atender 5.700 pessoas por mês ou até mais. Com a terceirização e a ampliação de horário nas outras unidades, nas unidades básicas, caiu para 3.400 pessoas, né? Agora está subindo um pouquinho. Bairros, né? Porque a gente conseguiu diluir, né? As pessoas foram para as outras unidades também. E aí não houve mais aglomeração, espera e sofrimento lá na UPA. As pessoas que chegam em menor quantidade, atendidas também no ritmo e no fluxo melhorado, conseguem um atendimento rápido. Então a saúde pública, a gente evoluiu também contratando profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos. A gente está com uma equipe bem maior. Nós conseguimos, constatando a necessidade de mais unidades de saúde, junto ao governo do estado, 4 unidades, 3 já estão em andamento as obras, uma no Belo Horizonte, se faz necessário, um bairro que cresceu muito, né, com os loteamentos ali no entorno, outra lá no Jardim Irene, outro bairro que o pessoal costuma dizer, virou uma cidade, cresceu muito, vários loteamentos, e lá em Maralúcia, também uma unidade, para atender o distrito de Maralúcia
e as comunidades do entorno. Então, quem mora em Mara Lúcia e quem mora ali nas comunidades que estão ao entorno, não precisa vir aqui na cidade. Tem horário de atendimento lá mesmo, no distrito. E a outra unidade, a quarta, nós pretendemos, com a dificuldade para encontrar um terreno público. Medianeira é uma coisa interessante, quase não tinha espaço público, sabe? Infelizmente. E a gente está com dificuldade, talvez teremos que comprar aqui no Cidade Alta, para atender o panorâmico, Cidade Alta, com expansão de área urbana, né? Agora com o plano diretor. Aquela região ali é uma região que tende a expandir e ser cada vez mais povoada. Aí atende também o Santos Dumont, toda aquela região. Então lá, mais uma unidade é a nossa proposta. Nós temos também no atendimento com medicamentos, antes uma farmácia só, era ali na unidade centro. Então, não sei se vocês chegaram a passar de manhã, aquela fila enorme para poder ter acesso ao medicamento. Nós inauguramos já uma outra farmácia lá ali no teu bairro lá, que é o Itaipu, agora me fugiu, no Itaipu, uma farmácia para poder diluir. Então, aquela fila que era enorme já está um pouco menor, porque parte das pessoas tem acesso a outra farmácia. E está tendo agora o centro de compra, centro de distribuição dos remédios, como é que chama? Também, o CAF. Né? O CAF, nós tínhamos um local precaríssimo. Já construímos um ambiente moderno, adequado, climatizado, com todo o sistema de armazenagem dos medicamentos adequados, né? E daqui a uns dias nós vamos estar inaugurando, inclusive. Esse já está funcionando, só não foi feita a inauguração, mas já estão lá instalados todo o equipamento necessário, os medicamentos todos muito bem armazenados. Não vai dar para falar do prefeito que ele deixa as obras só para o último ano, né? Já está fazendo, já está finalizando e está funcionando já no meio do mandato, né? E graças a Deus. Falando em obra, que nós precisamos fechar agora a última pergunta. Está saindo uma escola. Depois de quantos anos que está saindo uma escola, construção de uma escola? Pois é, a escola é outra demanda antiga no município, porque fazia muito tempo que foi construída a última, que é a escola Ulisses Guimarães, né? No centro da cidade. Ali no centro da cidade. Então, a partir da construção daquela escola, não havendo nem ampliação nem construção de novas escolas, a gente já percebia, mesmo quando vereador, a necessidade, porque tinha algumas turmas com vários alunos a mais na turma. Isso começa a comprometer até a qualidade do ensino, o repasse de recursos, né, para a educação. E aí, de pronto, nós já entramos também já conhecedores dessa necessidade, andando com a construção de uma escola lá no Jardim Irene, que é, como eu falei para vocês, um bairro que virou uma cidade, ampliando a escola do Condá, com mais 6 salas. O Condá, na verdade, é uma demanda antiga. No primeiro ano que eu assumi como vereador, olha, foi uma das primeiras demandas que me apresentaram, foi a obra do Condá. Né? Os professores, de repente, se alguém estiver nos assistindo agora e lembrar, eu entrei na Câmara, uma das primeiras demandas foi: vereador, venha cá que nós precisamos falar com o senhor. Daí eu fui lá no Condá, cheguei, até assustei, uma mesa enorme com a equipe, a diretora, os professores todos em torno da mesa. E quando você chega e está todo mundo rindo, tudo bem, todo mundo olhando sério para mim, eu falei assim, olha, aí vem coisa. Onde eu entrei. Aí veio, todo mundo olhando sério e já veio a cobrança, né, e com razão, de que tinham definido lá que me convidariam para a reunião, porque era uma demanda antiga, que precisava ser atendida e tal. Eu convidei o vereador lá do bairro para participar também, num outro momento, né, em respeito ao trabalho dele. Participou de todo o processo, fizemos a indicação depois do requerimento, mas não foi possível.
Então, quando entrei aqui, eu falei assim, antes Agora. que venha o chicote, porque agora eu estou aqui, Agora vamos começar a tratar desse negócio. Agora está comigo a bola, né? Porque daí, que desculpa eu teria, né? Os professores que me chamaram no primeiro mandato como vereador, para cobrar, agora que é prefeito, podiam, né, entender que, como vereador, não podia executar, né? Não era executivo. Agora, como prefeito, mas antes que viessem, a gente já foi até a escola, conversamos com a diretora, com os professores, nos propusemos a andar com a obra e está para ser inaugurada já nos próximos dias, né? Avançou bem. Muito bacana, né? Bom, né? Que belo papo aí. Estão trabalhando, pelo jeito, né? Trabalhando. Por isso que ele não tinha tempo para nos atender antes, não conseguia, porque realmente a agenda cheia, fervendo o município, né? A gestão pública realmente tem que trabalhar. Assim, então, muito bacana. E o Nélson tocou antes, né, na questão do plano diretor. Né? Eu acabei falando várias outras coisas. O plano diretor é que dá direcionamento para tudo, né, que norteia. Ele abre possibilidades, né, para o desenvolvimento do município. Então, e o plano diretor também é uma lei, que é uma lei, né, deveria ter sido feito bem antes, acho que vocês sabem, né? Venceu em 2017, a cada 10 anos você tem que fazer... atualizar. No máximo em 10 anos. Você pode atualizar antes, 3, 4, 5 anos, de acordo com a necessidade do município, né? Eu estava falando uma vez lá em Curitiba com um rapaz que é de Lucas, que estava em Curitiba, Lucas Ribeiro, falou assim, não, lá em Lucas nós fizemos em 3 anos, né, a atualização do plano diretor, que era o município que estava se movendo rápido, pujante. Então, Medianeira, ao contrário, passou o prazo dos 10 anos, e nós, que foi em 2017, só agora, em 2022, né, que a gente concluiu, né, então, acho que perdemos muito tempo, na verdade, e o plano diretor, é importante que se diga, começou em 2020, né, na gestão anterior, aí a pandemia atrapalhou, mas começou no final de 2020, e a gente conseguiu concluir. Exigiu muito trabalho, a participação da sociedade, vocês mesmos participaram, né, deram sugestão, e há o debate, né, porque às vezes as pessoas propõem algo ideal, mas na visão técnica não há viabilidade, e essa discussão ela é importante exatamente para poder maturar, né, tudo aquilo que é importante, né, para o município. E passamos por toda essa fase, plano diretor já aprovado na Câmara, felizmente. Está em questão lá 2 emendazinhas apresentadas pelos vereadores, mas que não afetam o plano, né? E nós temos também agora, já em fase final, o plano de mobilidade urbana. Então são 2 leis muito importantes para o desenvolvimento do município. O plano diretor, que dá condição de expansão de área urbana, né? E de redirecionamento de avenidas, né, que também tem o plano de mobilidade que vem complementando, né, a altura do prédio, onde construir, margem de rio, né, tudo isso. E com um interesse muito maior agora dos empreendedores em empreender no município. Né? Porque o município dá essa condição. Começa a dar vazão a novas oportunidades dentro da cidade. Estava preço retido, né? Então, várias empresas, empreendedores do ramo de imobiliário, por exemplo, né, e empresas de outros segmentos, já pensando em se instalar aqui no município. Até porque, com o novo plano diretor, dá condição de instalação à margem da BR, o que facilita a logística, né? Que a gente criou agora na zona lá, a área industrial, da né? BR, 500 metros quadrados. para a formação da área industrial, né? 300 metros de cada lado da BR. Então, essas condições para o empreendedor vir para Medianeira agora estão disponíveis, o que vai gerar mais emprego, renda e desenvolvimento do nosso município. Aumentando o número populacional, aumenta a necessidade dos loteamentos, construções, aumenta a necessidade de escola, né? Tem que abrir mais escola, a necessidade de postos de saúde. Então, aquilo que eu falei no início, da velocidade que a gente tem que dar no setor público,
para tentar acompanhar a iniciativa privada, na realidade o que a gente tem que fazer é antecipar. Como eu corro minha corrida é mais lenta, eu tenho que estar prevendo o que vai acontecer e me antecipar. Então a construção, por exemplo, de escola, que já é uma necessidade, é uma demanda que, vamos dizer assim, já é um gargalo que existe. Na questão da saúde também, né? Mas com os ajustes que nós fizemos e agora as unidades de saúde que nós estamos construindo, a gente prevê aí uma condição de atendimento, né, até antecipando um pouco as demandas que virão. Bacana. E, enfim, aí tem outras áreas também, né, que são importantes e que nós estamos cuidando. Tomara que a gente possa fazer um novo programa no meio do ano que vem com outras boas novidades aí, né? Com certeza. Acho que agora a gente vai conseguir, com essa primeira aproximação com o nosso prefeito, a gente consegue nos próximos... Claro. Com certeza. E terminar focar em um tema bem mais específico, mais a fundo mesmo, porque é muito amplo, né, a gestão pública, né? Foi muito legal o papo, né, Nelson? Muito bom, esclarecedor de fato. Assim. Conhecer a sua trajetória, vir lá da base mesmo, né, e todo esse caminho até se tornar prefeito, a passagem pela Câmara, né, o foco na saúde. Sobre a terceirização da UPA, né, eu ouvi muitos feedbacks da Câmara, né, elogiando, então assim, realmente como faz diferença algumas pequenas ações. Realmente parabéns pela trajetória até então, né? Nós precisamos cuidar da nossa cidade no que diz respeito à beleza, né, da cidade, a parte da limpeza pública da cidade, é uma coisa que eu cobro muito. A cidade limpa, com flores, grama bem aparada. Atrativa para os turistas do mesmo tempo. Exatamente. E para quem vive, né, o ambiente fica melhor, fica gostoso. A gente está agora dentro do plano de mobilidade urbana com um projeto de revitalização de toda a Avenida Brasília, ou pelo menos do viaduto até a praça, né, que é trecho ali da Avenida Brasília, com uma projeção para aquela região acima da praça, mas no primeiro momento esse trecho que eu já citei, né, abaixo da praça, que precisa de uma revitalização, né? Então já está sendo discutido essa revitalização também. O sentido único em algumas vias, controle, né, de estacionamento, instalação de câmeras. Hoje a tecnologia, né, Nélio, vocês são da área, ela dá condição para a gente poder monitorar grandes áreas, né, e com eficiência através de câmeras de monitoramento aí, tecnologicamente falando, bem avançadas, né? Então, e daí você consegue, usando da tecnologia, prestar um serviço com menos custo. Então, a eficiência, na verdade, o que, como gestor, eu tenho que fazer é entregar o máximo, da melhor qualidade, gastando menos. É isso que vocês me cobram, que a sociedade me cobra. E esse é o caminho que eu tenho que buscar o tempo todo. Muito bem. Muito bom, prefeito. Pô, a gente só pode agradecer todo esse papo, esses esclarecimentos aí. E desejar que os outros 2 anos sejam tão bons ou melhores do que esses 2 primeiros aí. Obrigado. A comunidade continue acolhendo e apoiando o senhor da mesma maneira como vem fazendo agora. Muito obrigado, viu? Agradeço pela história, né? Inspiradora, né? Com certeza. Com a sua trajetória inspiradora, sempre quando a gente fala que é o nosso projeto, né? Obrigado, eu agradeço vocês. Eu chamo você de Lica, pode ser? Eu sei dizer. Chama de Lica, né? Perfeito. É que eu conheço há muito tempo e a gente chama pelo apelido. E aproveitar, agradecendo aqui a presença de vocês, desejar a vocês, a equipe toda, né, um Natal de muita paz, muitas bênçãos, que o menino Jesus continue inspirando a todos nós, né? Ele que é o maior modelo para todos nós que acreditamos em Deus, né? É Jesus Cristo, que ele continue servindo de inspiração e modelo para a nossa vida toda e que o ano novo seja de muitas realizações. Que tudo que nós preparamos durante esses 2 anos, a gente consiga estar operacionalizando, dando sequência, entregando nos próximos 2 anos com qualidade, com a participação de todos. Por mais que algumas pessoas cobrem, não, você tem que ser o prefeito, bate no peito e fala que você faz. Não, eu acho que quem faz somos nós, é a sociedade de forma conjunta, discutindo, né, de mãos dadas, decidindo.
Eu acho que é dessa forma que a gente consegue avançar. Perfeito. O município é de todos, não é do prefeito. O prefeito está aqui como representante num cargo passageiro, né? Então, a minha maior missão é poder unir as pessoas em prol daquilo que é importante, no sentido de atender às demandas coletivas, de dar condição de melhor vida para quem mora no município, a condição da melhor recepção para vir ao nosso município se sentir bem, como a gente recebe uma visita na nossa casa. Eu aprendi com a minha avó, meu avô, meu pai, que quando a gente recebe alguém de fora, a gente tem que preparar a casa, deixar tudo muito bem arrumadinho, né, para a pessoa se sentir bem. Então, o nosso município não pode ser diferente. É a nossa casa, todos nós temos a responsabilidade, não é só a responsabilidade do prefeito, não é só o prefeito que manda, mas não é só a responsabilidade do prefeito também. É de todo mundo a responsabilidade da gente, de forma conjunta, né, cuidar do município, cuidando do que é de todos. O recurso público, o dinheiro público, ele é sagrado. O dinheiro que é meu, eu posso fazer o que eu quero com ele, comprar besteira e tal. O que é público, eu falo aqui para os meus secretários todo dia. Tem que ter um zelo, tem que saber, porque esse dinheiro é de todo mundo. Tem que cuidar, tem que fazer a melhor compra. E a sociedade participando nos ajuda muito nesse sentido. Nós temos o Observatório Social, que eu quero cumprimentar aqui a equipe, que nos ajuda muito, cobrando o prestador de serviços, acompanhando a qualidade da obra, né, cobrando os nossos servidores aqui também, né, porque às vezes as pessoas tendem a se acomodar um pouquinho, então tem que cobrar para a gente poder entregar o melhor qualidade, o máximo possível, com a maior rapidez possível e o menor custo. Esse é o nosso compromisso e com a ajuda de todos, de mãos dadas, sem dúvida, a gente vai cumprir. Muito bem. Show de bola. Obrigado, prefeito. Obrigado. Só podemos desejar um Feliz Natal, então. Todos os nossos ouvintes, espectadores, né? Agradecer por esse ano fabuloso, todos tiveram, né? Foi muito bom. Não esqueça de compartilhar, curtir, vir para os amigos, isso é importante para nós também, né? É o nosso pagamento a isso, né? Pelo esse trabalho que a gente tem desenvolve para a comunidade, né? Com certeza. Obrigado, Nelson, pelo ano. Obrigado, prefeito, também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até mais, chefe. Abraço a todos, pessoal. Feliz Natal. Tchau. Para todo mundo.